aqui rapidinho. Na aula de hoje, a gente quer se concentrar em discutir as práticas formativas, né? O que podem ser, tipo, ajudar no desenvolvimento do trabalho, né? Então, o que podem ser essas práticas formativas? Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, que o que a gente espera do trabalho não é um trabalho para diagnosticar saberes docentes, entendeu? Não é um trabalho para verificar o que o professor sabe ou não. É um trabalho que proponha uma prática de formação de professores, uma dinâmica de formação de professores. Tá beleza? Certo? Então o que eu quero falar é o seguinte, que isso é continuação, na verdade é só esse slide que eu quero mostrar, tá? Isso é o que a gente quer ter para aplicar uma prática hoje, aplicar uma dinâmica formativa hoje. Beleza? Então na verdade eu quero mostrar só esse slide mesmo. Esqueci de dar parabéns ao Daniel, que ele defendeu a dissertação de mestrado hoje de manhã. A gente é obrigado a falar, né? É o mestre mais fresco. Não, isso é obrigatório aqui. É o mestre mais fresco do pedaço. Então, isso aí, porque eu acho que é uma coisa importante é o seguinte, a gente está apresentando, por exemplo, Concept Study ou Lesson Study, são alguns modelos. Saiu do nada ou não? Vê se está gravando aí. Tem que estar um negócio vermelho escrito gravar. Será que eu te desliguei? Sim. Ai, eu não... Cadê o Fábio? Acho que a gente está no programa. Não, tá. Vocês veem escrito gravar aqui, ó. Mas eu acho que não tá, não. Tá, tem que estar vermelho aqui, ó. Tá, né? Escrito gravar. Tá gravando. Se tá assim é porque tá. Tá, graças a Deus. Então, pessoal, continuando. É porque eu acho que uma coisa importante é que às vezes a gente fica preocupado em replicar determinado modelo, tranquilo? Por exemplo, ou Concept Study ou Lesson Study, tipo assim, como se tivesse um modelo pronto e a gente vai aplicar aquele modelo ipsis literis seguindo como se fosse uma receita de bolo, todas as regras e tal, sem desconsiderar o contexto do lugar, dos alunos, do contexto social do lugar onde a gente está fazendo, né? Dos sujeitos, dos participantes, tá beleza? Certo? Então, por exemplo, uma coisa que o Arthur Powell, sabe quem é o Arthur? O autor dos Estados Unidos. Uma coisa que ele sempre critica, assim, que muitas vezes aqui no Brasil tem muita coisa legal que é produzida no Brasil e a gente desconsidera a produção de educação matemática brasileira e fica querendo copiar coisas no exterior. Um exemplo disso é o Lesson Study. Não é que o Lesson Study não seja uma coisa legal, que tenha pontos positivos, etc. Mas o Lesson Study, eu acho que... Estou usando o Lesson Study como exemplo, mas acho que essa reflexão cabe a tudo. Ele foi construído num contexto cultural japonês, que é muito diferente do nosso, entendeu? Eu sempre tenho a historinha que eu gosto de contar, eu estou na idade de contar historinha. Que não sei se tem um problema também que eu conto várias vezes. Mas essa eu não sei se eu já contei uma vez que eu peguei um avião com os alunos japoneses, não contei essa aqui não. Porque essa história me impressionou muito e ilustrou o que eu quero falar. Uma vez eu peguei há muito tempo atrás, era um voo da Varig, finada Varig, voltando lá. O comportamento do contexto já... Acho que sim, mas foi Não, eu não conheço. Outro lugar. Era um voo... O que foi? Não, só vou tirar o Era um voo... Eu estava vindo de Los Angeles, nesse voo. Mas era um voo da Varig que vinha de Tóquio, parava em Los Angeles, e aí depois ele parava em Lima, no Peru, e vinha pro Rio, assim, nesse voo. E aí quando eu entrei no avião, eu sentei num lugar perto de mim, tinha um grupo de estudantes japoneses que estavam vindo tipo uma excursão, alguma coisa assim.
no Brasil, alguma atividade lá, estudantes assim, adolescentes, estudantes como se fosse ensino médio japonês. E tinha uns 10 estudantes japoneses. Quando eu entrei no avião, eles estavam sentadinhos lá, arrumadinhos, com aquele uniforme, terno, com aquela gravatinha, os meninos e as meninas, assim, todo com cabelo penteadinho, assim, vindo de Tóquio, ou seja, já estavam num voo de 8 horas. E eles chegaram no Rio de Janeiro assim. Enquanto a gente, brasileiro, mas com cabelo assim, a roupa, entendeu? Então, isso não é todo mijado. É outro, não estou falando que é melhor nem pior, não é isso. Mas que é outra, então quando a gente fala a educação japonesa é boa e tal, mas tem um contexto social, entendeu? Na aula no Japão, eu não sei porque eu nunca fui ao Japão, obviamente. Mas a Eurico mesmo, que é japonesa, que trabalha no Brasil, que trabalha com processo, ela mesmo fala isso, que os estudantes ficam todos quietinhos nos seus lugares, entendeu? A gente quer fazer um negócio que funciona, que foi pensado para aquele lugar e a gente quer repetir como ele acontece lá, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que problematizar. Mas isso não significa, por outro lado, também que a gente tem que desconsiderar aquela experiência, entendeu? A gente tem que, então, o que eu acho que é o objetivo importante é a gente refletir sobre os objetivos daquela experiência, tranquilo, e pensar como eu posso propor uma coisa voltada para aqueles objetivos, mas com outras premissas, com premissas que sejam contextualizadas no nosso contexto social e cultural, entendeu? Então aqui o que eu queria mostrar é que eu tentei fazer alguns... Esse é um exercício que eu acho interessante, ao pensar uma atividade de formação de professores. Eu tentei pensar alguns princípios comuns que sustentam diversas propostas de formação de professores, de concept study, lesson study, entendeu? Princípios comuns. Então o exercício é pensar quais são esses princípios e como a gente pode construir uma proposta que leve em consideração esses princípios, que não seja uma cópia, receita de bolo de outras propostas, né? Tranquilo? Eu tenho uma preocupação assim, eu tenho que copiar o negócio como se fosse para legitimar o que eu estou fazendo. Se tal autor fulano de tal já aplicou essa metodologia, então você vai aplicar e estará certo, entendeu? Então acho que o exercício interessante é esse. É tentar pensar qual é o âmago, né? Quais são os princípios daquela proposta. E como eu posso pensar numa coisa que considere aqueles princípios, obviamente, se forem princípios que a gente acha relevantes, e o que a gente pode construir assim. Então, beleza? Ficou claro o que eu estou falando? Então a ideia não é copiar, assim, mas nem copiar nem desconsiderar, entendeu? Quer falar um pouco? Sim. Isso que ele está falando, eu acho que é muito interessante, não só para as teorias, mas para as metodologias, né? A metodologia não serve para te acorrentar, mas para te orientar. Então, e aí tem essa coisa da chancela, né? Tem uma época agora na educação matemática, por exemplo, design experiment. Todo mundo está fazendo design experiment. Porque parece aquilo que foi uma metodologia que está aceita academicamente, que a academia considera, e que parece que se você citar aquilo e fizer exatamente aquele espaço, você está legitimando metodologicamente o seu trabalho. Isso pode acontecer, mas às vezes aquilo acaba mais por te limitar do que te possibilitar coisas. Então a ideia é você se orientar, e quando você se orienta por alguma ideia metodológica ou teórica, fazer um exercício de aproximação e afastamento. O que eu me aproximo dessa ideia teórica, dessa metodologia, e em que passo eu me afasto disso? Isso é importante também. Não adianta você falar, eu estou fazendo, por exemplo, design experiment. Depois o cara fala, você não está fazendo. Mas não é preciso fazer. O problema é dizer que está fazendo e não está fazendo. Agora, por outro lado, tem o seguinte perigo. Essa coisa da gente discutir aqui, que a gente pode se nortear com uma ideia teórica e colocar isso de forma situada, trazer isso para o meu contexto, adaptar, isso também é uma coisa muito delicada de se fazer. Por exemplo, eu vi que tivemos uma banca de doutorado que a pessoa estava com a intenção de usar concept study. Só que aquilo não era concept study. Ela falou, não, mas eu não estou fazendo exatamente concept study, mas eu estou
partindo do concept study. Não, mas não está partindo do concept study. Porque não converge o que ela está fazendo com as premissas do concept study, os princípios. Então estava trabalhando com um grupo de professores. Mas não era na forma de participação, colaboração, não era a partir da prática dos professores, era justamente do contrário do que o Davis fala. Então estava trazendo uma lista de coisas para os professores aprenderem. Então não é questão de ser melhor ou pior, mas aquilo também não pode ser enxergado necessariamente como uma adaptação do concept study. Pode até trazer o concept study para discutir e dizer, eu estou me afastando completamente disso. Agora, o problema também da gente usar usar a teoria e dizer que a gente não está exatamente usando essa teoria, a gente tem que entender que ponto a gente está usando. Então, a gente está usando pelos princípios. Então, estou usando o concept study em que medida? Por exemplo, eu quero trabalhar com uma formação inicial de professores, quero considerar a participação, quero considerar o conhecimento da prática, seja a prática que intenciona um aluno ou a prática intencionada. Então eu poderia fazer uma leitura de uma adaptação do concept study. O concept study, a ideia central dele não é para quem está na formação inicial, é para quem tem uma prática de sala de aula. Então eu poderia refletir sobre uma adaptação. Poderia refletir. Isso é uma coisa. Outra coisa é fazer algo que não tem nada a ver com o concept study, falar o nome do concept study, só para dizer assim, estou dando essa chancela. Então tomar muito cuidado com os princípios. Às vezes a gente cita dois autores que não convergem em princípios. Se não convergem em princípios, se quer trazer os dois no mesmo trabalho, por exemplo, tem gente que critica a Bohr e fala que é estruturalista, faz uma lista prescritiva de coisas para eu poder saber. Então se eu estou trazendo, ao meu ver, se eu estou trazendo Bohr e Davis no mesmo trabalho, eu vou discutir essas coisas. Eu não posso simplesmente elencar as teorias como se eles estivessem falando a mesma coisa. Eu acho que essa discussão que é rica, porque cada um vai ter um olhar nessa discussão. Eu posso fazer essa discussão de uma forma, você pode fazer essa discussão de outra forma. Eu acho que essa discussão teórica, de confrontar ideias, é uma contribuição para a área. Então, concorda? Então, esse exercício que eu tentei fazer foi justamente de pensar nesses princípios a partir do concept study, mas eu acho que são princípios que estão presentes em muitas outras propostas, entendeu? Então, são esses que estão aí. Nesse PowerPoint, nessa apresentação que está lá no Moodle, eu botei, depois eu falo, eu não vou fazer isso aqui, mas depois quem quiser olhar, eu falo um pouco de cada um deles. Eu elenquei esses 6 e esses slides seguintes é falando um pouco de cada um deles. E também isso está no texto. Tem um texto o texto que foi o texto dessa palestra, e do qual a Letícia e o Ellison são coautores também. É um texto do Xian, que está, não sei se está lá no Google, mas existe esse texto. Se não estiver lá, eu boto. Que a gente está falando isso aí, beleza? Então são alguns desses princípios. Saberes que a gente já discutiu semana passada. Eu quero destacar justamente essa questão, mas você tentar entender os princípios e não repetir o negócio, tá? Então, saberes sobre a matemática estabelecida não podem ser dissociados dos saberes sobre os seus processos de produção, que é a questão que tem a ver com a matemática problematizada, que a gente tem falado muito, né? Apresentar a matemática não como um conjunto de fatos, mas como a partir dos seus processos de produção históricos e sociais de produção de sentido. Professores têm um papel crucial na própria produção de matemática. Tranquilo, isso é uma coisa que o Klein fala, né, que a matemática é produzida na escola, etc. E os professores têm aquele papel, que o Davis também fala, os professores têm aquele papel crucial de produzir uma matemática cultural. Beleza? Então, professores não são reprodutores de saberes, são produtores. Os saberes profissionais são dinâmicos e emergentes, é a crítica que ele faz às perspectivas estruturalistas, né? Não podem ser reduzidos a listas prescritivas pré-estabelecidas. Isso é importante porque a gente colocar os saberes, a produção, a discussão sobre saberes docentes de uma perspectiva de produção e não de uma perspectiva de deficiência, no sentido de que a perspectiva de deficiência seria: existe uma lista de coisas que o professor tem que saber e a gente vai avaliar o que falta para ele atingir aquela lista, né?
Isso é uma coisa que é muito importante. A Letícia fala muito isso na tese dela, né? Essa questão que o nosso interesse não é esse no Concept Study, por exemplo. Então esse é um princípio importante. A construção de saberes de matemática para o ensino deve se dar a partir da própria prática, né? Certo? Então também o ponto de partida do Concept Study é a composição daquela lista, e aquela lista é falada coletivamente a partir das experiências da prática. Então isso é um outro princípio. E esse aí também é bem importante. Os professores têm um papel de autoria na construção dos próprios saberes, né? Assim, então, obviamente todos estão relacionados, né? Mas você, como professor, isso é uma crítica muito, acho que é bem central para alguns modelos de formação continuada, que alguém que vai lá e fala o que você tem que saber, né? Então, professor como autoria da sua própria, autor da sua própria formação. E a questão do trabalho coletivo, né, que é central também, porque tem a ver com o entendimento da cultura profissional docente. Tranquilo? Então, a questão da formação, que é uma coisa que o Davis fala muito também, que tem que ter um foco nas relações entre o individual e o coletivo, e não apenas no individual. Então a discussão sobre saberes não é tipo o que Daniela sabe ou não como professor, é o que a gente compartilha no campo, no âmbito de uma cultura profissional docente. Beleza? Certo? Então isso tudo que a gente está falando hoje aqui são meio dicas, eu acho, para o trabalho 8. Né? Então, eu acho que essa coisa do trabalho hoje, por exemplo, esse texto dessa semana, aquela proposta metodológica de tarefas, aquilo nem de perto no Concept Study. Não dá você sonhar em falar que é um Concept Study. Uma tarefa que você pode realizar com professores em 3, 4 horas, não é. Agora, tem muitas coisas daquela proposta que são inspiradas nesses princípios que a gente lê no Concept Study. Então, essa discussão teórica, ensaio teórico, que está naquele artigo. Porque não adianta também eu falar, vou elaborar uma proposição teórico-metodológica. Vou ensaiar uma proposição teórico-metodológica que envolva participação, que envolva trabalho coletivo, que envolva o professor como protagonista do seu próprio saber, como se eu estivesse inventando a roda, como se outras pessoas não tivessem discutido isso. Então, na verdade, o que se quer ali nesse artigo é dizer o seguinte: essa proposição metodológica é inspirada nesses autores a partir dos seus princípios, e não na direção de que aquilo ali é uma adaptação do Concept Study, por exemplo, que nem de perto é. Beleza? Beleza. Então agora eu queria dar alguns exemplos. Eu queria falar um pouco dessa questão que a gente fala no artigo, que está lá como referente para anotar ela. Vocês sabem de que artigo eu estou falando? Da Janete? Então, por exemplo, aquilo ali, construção de saberes a partir da própria prática. Beleza? Certo? Isso é uma coisa que tem no Concept Study, obviamente, de uma maneira muito forte. Aí agora. Eu não sei mexer nisso aqui, não. Mas é a mesma coisa. Eu quero abrir aquele PDF. O PDF? Sabe uma coisa que não é isso? O PDF. Não é só. A Wes, vai cair. É apenas um Apple, não conhece o pessoal pobre. Não é bonito, não. Esse aqui Dourado. Não, deixa eu ver. Tá, esse aqui não É. Agora tá vendo? Pessoal, já estudou de cada unidade. A unidade, a Você quer deixar maior? Esse aqui eu sei, pelo amor de Deus. Deixa eu sentar aí, você manda em mim, vai separar. Você manda em mim mesmo, vai. Então, esse exemplo aí, beleza? Esse não Das gregas, Esse aí é o das gregas, né? Que elas já discutiram aqui.
Então eu estou colocando isso como um exemplo de uma atividade, de uma proposta de formação, né? Elas falam que isso aí, não precisa entrar nos detalhes disso aí não, tá? Que isso aí é uma proposta, é uma metodologia, uma atividade que serve tanto para investigar como uma atividade formativa. E ela também tem essa questão, embora, como o Emerson estava falando agora, ela é completamente diferente do Concept Study, ela também tem essa questão de refletir na construção de saberes a partir da própria prática, entendeu? Porque olha as perguntas que elas falam, né? Tem negócio de aluno A e aluno B, o aluno A fez de uma forma, o aluno B fez de outra forma. Então as perguntas, na sua visão, quais são os objetivos desse exercício? Certo? Como você interpreta as escolhas feitas por cada um dos estudantes? Que feedback você daria para esses estudantes? Tá beleza? Então, são todas reflexões que repara só, são reflexões que propõem uma discussão sobre o conteúdo, assim como o Concept Study. O Concept Study também tem foco no conteúdo, isso o Davis fala bem claramente, né? Ele parte assim, o que é importante sobre multiplicação? Então ele tem foco no conteúdo, mas a discussão sobre o conteúdo é construída a partir da prática. Isso é uma coisa que tem em comum com essa proposta delas, embora ela seja uma proposta com uma estrutura completamente diferente. Eu acho que tem só uma diferença com relação a essa coisa de apoiar na prática, porque nesse caso aí, a prática é pensada a partir de quem elaborou as questões. E no Concept Study, a prática é que determina a orientação do estudo. São coisas completamente diferentes. Na verdade, a prática aqui, ela dá uma sustentação, ela amarra o exercício. E no Concept Study, ela não amarra. Ela deixa justamente, é ela que deixa a atividade sem parâmetros, assim, sem controle. Que dá o grau de liberdade à atividade. Eu acho que tem uma diferença crucial nisso aí. Mas eu acho que a prática é um elemento que aparece diferente. Porque eu acho que a diferença mais importante é o seguinte: isso não é uma proposta de formação que alguém vai chegar lá e falar assim, derivada é isso aqui. Quando você ensinar derivada, você vai fazer assim. Não, eu concordo com isso, só que eu acho que o que eu acho que é diferente é que numa proposta dessa, as pesquisadoras já têm uma concepção do que é a prática, do que é de como deveria ser a prática. E no Concept Study, ninguém tem essa. Isso vai ser discutido e negociado no momento que o estudo estiver acontecendo. Então, a prática é que determina. Então, o Concept Study que aconteça hoje com aquelas pessoas, e que aconteça daqui a 10 anos com as mesmas pessoas, pode ter um desdobramento completamente diferente. Agora, aqui não. Existe uma prática, já uma pré-concepção de prática, de quem elaborou as perguntas. E quando ela faz essa pergunta aqui, como você interpreta a escolha, ela está assumindo que tem mais de uma possibilidade, que tem uma escolha, que tem uma concepção de prática que é do indivíduo que elaborou as perguntas. A gente tenta fazer nesse artigo aí justamente esse exercício de confrontar o trabalho da Letícia com o Davis. Eu concordo com a Letícia e, sobretudo, esse termo prática é um termo bem chatinho de você usar, porque ele pode ser usado de diferentes formas. Então é importante a gente tem que ir por prática. O que eu vejo comum, aí eu vou sair da polêmica da palavra prática, beleza? O que eu vejo comum é o seguinte: há uma consideração de uma matemática para o ensino. Então ela aqui está trazendo coisas que ela... muito na direção da Bohm. Então ela tá trazendo aqui coisas que ela considera que são relevantes para o professor que vai trabalhar com funções. E está trazendo isso para o professor que está fazendo a tarefa, de algum modo problematizar isso, considerando a atividade de ensino. Como é que você daria o feedback? Como é que você daria... Mas aí já tem um estudo a priori que se aproxima muito dessas tarefas como estão propostas aí. Tem um estudo a priori, tipo, sei lá, ela considerou de alguma maneira isso é relevante para o professor refletir. O que é diferente, a Letícia estava falando do trabalho do Davis, né? Que aquilo ali vai nascer, vai ir pensando dos professores. A importância nasce dentro da sala de aula, que os professores estão vivendo na sala de aula. Não tem alguém
que não está na sala de aula que diz isso aqui é importante para o professor saber. Não, mas Isso que é importante para o professor. Não, aí eu não concordo, eu não acho que isso aí tenha isso. Eu acho que a grande Não, na sala de Eu aula concordo que é ela- diferente, mas eu não acho que seja o caso de alguém que não está na sala de aula O que e está está olhando para a dizendo sala, não é o que está na sala de aula dali do estudo, não é? Uhum. Essas questões não necessariamente estão na sala de aula das pessoas que participaram do estudo. que... Não necessariamente. Entendeu? É isso. Mas elas não são inventadas arbitrariamente. Não, mas elas Então, são. eu acho que é diferente, por exemplo, de você chegar, uma pessoa, vou falar bem claramente, uma pessoa que é, por exemplo, um pesquisador de matemática, que nunca pensou sobre a escola e falar, você tem que saber isso. É o que eu estou dizendo. Não, mas claro que Então, não. isso aí não é uma coisa completamente diferente da escola, porque isso aí é baseado em outros resultados de pesquisa. eu acho que a prática isso apareceu. Eu acho que a fala do Vitor essas ideias elas se aproximam e de alguma maneira eles estão pensando numa matemática parecida. Ponto. Isso Agora é estão bom. pensando numa matemática parecida de forma completamente diferente. Sobretudo, por exemplo, eu acho que o maior distanciamento do trabalho deles nem é esse, ao meu ver. Por exemplo, na proposta do Eu acho que Nem eu disse que é. Não, o que eu acho que é muito diferente, eu acho que é uma diferença que a gente tem que marcar, que é muito importante, que é o seguinte, é muito diferente você fazer um trabalho de formação de professores que seja baseado em resultados de pesquisa e um trabalho que seja baseado em achismo. Entendeu? Porque a pessoa... Não foi isso. Não, você, mas eu acho que é importante que fique claro. Porque não é o que a pessoa que está dando aula acha, a pessoa que está lá responsável pela formação acha que é importante que o professor saiba. Eu acho que não é o caso Porque hoje o disso. verbo não é acha, é o que ela entende que é relevante para a formação do professor. Baseado em resultados de pesquisa, não é uma coisa só. Não, mas eu estou dizendo que outros são. Ah, bom. É isso que eu quero dizer. Está marcando. Entendeu? No caso dela, não. No caso dela, não. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Não, a única coisa que eu acho, que eu queria pontuar, é que eu acho que a prática determina o trabalho de um e de outro de maneira diferente. São entendimentos diferentes, considerações diferentes, e a prática determina o desenvolvimento do estudo de maneira completamente. Sim, agora observando limitações e potencialidades, né? Eu acho que a gente tem duas ideias que têm uma potencialidade incrível e também tem suas limitações. Mas de qualquer forma a interseção é a prática, né? A interseção é pensar numa matemática para o ensino. Eu acho que a interseção Não, consideração. Eu acho que a A interseção prática no sentido da atividade profissional. Agora, quais são os maiores afastamentos que eu percebo? Os maiores afastamentos? Sim, o primeiro é esse, que nessas tarefas, você tem uma problematização das ideias matemáticas já proposta para você começar a refletir. Que é diferente de concepções. E outro afastamento que para mim é o grande, o fundo, assim, a coisa maior assim, é porque essa proposição da modo como ela está escrita aqui, não estou dizendo é dessa maneira que nós trabalhamos estritamente hoje, tá? Mas essa proposição da forma como está escrita aqui é algo individual, que é muito diferente do Davis, que pensa na participação e na produção coletiva. Então, isso é um ponto que eu queria chegar, mas fala. Então, eu acho que é um exercício de... Tem um ponto importante aí também, porque o estudo Davis, como ele faz coletivamente e vai surgindo coletivamente, ele está levando em consideração todas as culturas que aqueles profissionais estão inseridos. E essa parte da prática, como ela vem assim, um pouco já pensada por parte do pesquisador, ela não pensa nesse aspecto. Eu acho que, por exemplo, o Davis... Das culturas. Isso, eu acho que no Davis você consegue melhor discutir uma matemática pensada para o ensino de forma situada. Mas deixa eu só, antes de falar sobre isso, só esclarecer, eu quero dar um exemplo, esclarecer o que eu estava tentando dizer antes. Porque eu acho que uma diferença muito importante é o seguinte, vou dar um exemplo bem assim, real. Uma discussão que eu estava vendo aqui no momento do currículo de licenciatura. E uma discussão que está havendo é assim, se tem que ter teorema de Green, Gauss, Stokes ou não. E eu defendo que não tem que ter, entendeu? Tirar cálculo 3. Né? E tem pessoas que defendem que sim, mas que defendem que sim, baseado no argumento assim, não, porque eu acho que é importante. Entendeu? É sempre ter. Você pode falar a mesma coisa, porque eu acho que não. Então, eu acho que tem muitas propostas de formação de professores que não são baseadas em pesquisa nesse sentido, é baseada em tradição, em experiência própria. Porque eu aprendi assim, então tem que ser assim.
Entendeu? É isso que eu quero marcar. A matemática, a discussão matemática na formação do professor não considera uma matemática para o ensino. Não considero que educação matemática é um campo de pesquisa. Sim. Então, isso aqui já é uma quebra de paradigma muito grande. Isso me lembra um outro caso que é semelhante quando se faz discussão curricular, que é o caso da regra de Cramer que você conta. Eu acho que é o mesmo caso. Sim, porque as pessoas acham que tem é o mesmo caso. Aí você sai, mas isso é um problema da universidade. Não é. Você estava no meio de professores do ensino médio, mas não pode sair a regra de Cramer. Por quê? Porque sim. Isso. Agora, assim, só mais uma coisa para demarcar que eu acho que a gente tem que pensar nas potencialidades de cada ideia dessa, é que, por exemplo, o trabalho do Davis, a proposição, por ela ser longitudinal, isso é uma potencialidade, pode ser uma limitação também. Era o que eu queria falar. Então, porque se você vai trabalhar, por exemplo, num dia com professores, você não vai fazer um concept study. Ponto. Então, como aqueles princípios podem te ajudar e como tarefas que, por exemplo, são elaboradas num dia, podem te ajudar. Na verdade, essa é a discussão do texto dessa semana. Você pode fazer a atividade de um dia e inspirar. Sim, você não vai fazer concepção, inspirado nos princípios. Então. É bom falar, é bom pontuar isso, inspirado nos princípios do. Eu acho. Entendeu? Eu queria falar duas coisas. A primeira é exatamente isso que o Alisson começou a falar, que é complicado dizer que eu defendo o conceito study porque é meio óbvio, mas eu acho que tem um custo muito alto. O que? O conceito study? Porque você não consegue fazer num momento pequeno, você exige você pensar numa formação continuada, contínua, né? Então, de novo, a questão da realidade. O Davis faz isso no Canadá. Os professores têm um horário para ir toda semana lá na universidade estudar, enfim. Então, eu acho que é uma formação de luxo, é uma possibilidade de investigação de luxo, ideal. Isso, ideal é a palavra. Então, assim, é muito bom, eu acho que é muito bom. É muito bom para os professores que estão participando, é muito bom, como eu disse aqui, a quantidade de dados que aparecem no estudo. E eu acho que é um desafio pensar numa adaptação tanto mais curta, que talvez possa ser interpretada com um nível menor de ênfase, por exemplo, e numa formação inicial, que a gente até conversou aqui. Quer dizer, como é que eu posso adaptar essa... Porque tem um valor no Concept Study, que é a construção da responsabilidade do indivíduo com o seu conhecimento. E isso é o reconhecimento de um meta-saber. Sim. Né? Eu acho que é a questão da autoria. Da autoria. Isso é muito importante e é muito a proposta do Concept Study. Você tem um papel ativo. Isso. Assim. Você não fica sentado esperando alguém te ensinar. Isso. Porque uma das coisas que eu não falei na semana passada, mas que marcou muito o estudo, no início do estudo, quando os professores tinham alguma questão para trazer ou alguma referência para propor, era de livro didático. Isso mudou à medida que a discussão foi ampliando, porque os livros didáticos não respondiam mais às perguntas. Quer dizer, no começo do estudo, no caso da Letícia, o livro didático era uma referência de verdade. Era a única, não era uma, era a única. Pior do que ser uma, era a única referência. Que tem status de verdade. Hoje eu vi duas professoras discutindo isso. Está no livro. Está no livro. Discutindo essa questão. Uma mãe, que tinha uma questão assim, qual cor é mais clara? Era uma questão assim, qual cor é mais clara, branco ou transparente? Era essa a pergunta. Esse livro foi aprovado? Pois é. Aí era branco ou transparente? Aí a professora corrigiu de acordo com o gabarito, que dizia branco. E a mãe mandou um bilhete inconformado. Porque não existe nada mais claro que o transparente. A mãe, e ela entrou na discussão. Assim, me pareceu assim, um nonsense, assim, tudo perda de tempo. Mas sabe o que a professora respondeu? Vou manter o errado na questão, porque o gabarito diz que é branco. E acabou, eu fiquei assim. Eu acho que tem uma coisa que é assim. Isso no começo da minha pesquisa, eu vou fazer só uma considerar que isso não faz sentido. Eu acho que muda duas coisas. Primeiro, o professor percebe que o conhecimento dele não se restringe ao que está no livro didático. Isso é muito grave.
E segundo, que ele reata um casamento com a matemática como ciência. Então ele tem um compromisso com aquilo ali. Aquela matemática que ele está construindo não é outra. Tá certo? Então eu acho que isso, mas eu acho que o concept study é um estudo de luxo, ele é caro. Ele é caro, ele é um Não, pra mim o investimento. concept study é tipo assim, se você está num mundo ideal, ele é o acertado. É. É o concept study. E a outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, era lembrando que a Débora tinha falado sobre a questão cultural. Por exemplo, nesse trabalho aqui, isso é um conhecimento claro que o professor tem que ter, mas dificilmente é uma atividade que a gente proporia para nossos alunos de ensino médio, médios. Não, isso com certeza. Entendeu? Então, Mas eu acho que tem uma questão cultural. Não, acaba de falar. então eu estou trazendo mais uma questão para. Não estou dizendo que essa é a definitiva, mas que trabalhos com essa perspectiva, que eu não invalido, não estou desmerecendo essa perspectiva, eu acho ela importante pra caramba. Mas como o Ellison falou, a gente tem que ter um olhar crítico o tempo todo para que a gente faça uma coisa mais próxima do que a gente quer, ou acredita, ou entende. Então, por exemplo, não é a realidade deles, muito provavelmente eles têm um ensino médio por área, e na área de quem escolheu matemática, os professores lidam com esse tipo de questão em sala de aula. Não é a nossa realidade, certo? Pode vir a ser um dia, mas não é hoje. É só essas duas. Não, eu acho que é o seguinte, mas isso aí que você falou, isso não faz parte da estrutura da atividade. Tipo assim, esse problema. Não, claro que não. Esse eu usei como exemplo, essa está aqui. Poderia ser um outro exemplo qualquer. Isso, mas isso aí não é, para mim, a questão cultural mais importante que está envolvida nisso aí. Eu acho que está a questão que a Débora falou, que é o que a gente, porque isso aí é relevante. Qual é o problema, entendeu? A estrutura. Aqui, obviamente, seria outro problema, porque a gente não vê cálculo no ensino médio. Mas o problema revela que tem uma questão cultural anterior. Mas tem uma questão cultural no sentido da cultura profissional docente, que é o seguinte, que é o que a Débora falou. Esse modelo de atividade, ele é pensado para ser desenvolvido individualmente. Que era a questão que eu queria chegar, entendeu? Eu tô dizendo, isso é parte da estrutura que elas propõem nesse modelo aí, entendeu? Que é o que a Débora falou, que ela não, que na verdade era o ponto que eu queria chegar, que isso aí não tem, isso aí, embora a questão da prática feita dessas diferenças que a gente pontuou, de alguma forma tem uma coisa em comum com o concept study, ela não tem em comum com o concept study a questão do conhecimento coletivo. Entendeu? Porque isso que eu acho que é importante, no sentido de refletir sobre os princípios. Esse modelo de atividade, como elas faziam, era feito individualmente. Era o pesquisador e um professor único sentado numa mesa. Entendeu? Então ela não tem aquele princípio que eu coloquei antes do coletivo. Mas eu acho assim, que eu falei um pouco das duas coisas, porque para mim, assim, eu acho que não considero coletivo, de fato, então eu não vou considerar o que os professores vão trazer disso. E um outro fato eu não considero a regionalidade, porque no caso do Brasil, se eu pegar um exercício que eu dou na capital, não é o exercício que eu dou no interior. Não, sim, então eu não considero tanto na concepção da tarefa, quanto nas respostas. Mas a tarefa não precisa ser mas o que eu estou falando. Mas isso é diferente, porque qual é a tarefa? Mas olha só, gente, eu acho que são coisas de natureza diferente, porque qual é a tarefa não é parte da estrutura do modelo. Sim. Entendeu? Você pode pegar o mesmo modelo, não é? Mas em qualquer que seja a tarefa que você pegar, você está considerando um aspecto cultural já pré-estabelecido. Você não está variando as questões culturais. Tá. É nesse sentido. Eu também não concordo. Eu acredito que você pode propor considerando os aspectos daquele espaço. Agora, eu acho que não necessariamente a discussão vai ser Você já situada. está considerando aquela questão. Então, mas só para fechar a ideia, rapidinho, eu acho que não necessariamente a discussão vai ser situada. Porque se o cara não vai ser situado necessariamente na sala de aula do professor, porque se ele não trabalha com isso,
ele não vai trazer uma discussão do seu ensino, dos Sim, seus alunos. isso. Então, a discussão não pode não ser situada considerando a prática do professor. Mas é claro que a elaboração pode ser situada, ao meu ver. Agora, tem duas coisas que eu queria falar, eu não esqueci. Mas uma, ela falou, vocês falaram do livro, Fábio, é você? e que o livro no papel de autoridade também, eu acho que uma forma, e aí eu vou viajar em outras aulas, a questão de cultura estabelecida, eu acho que uma forma de a gente começar a quebrar essa coisa da verdade é a gente parar de se colocar como professor de formador no papel de autoridade que é questionável. Porque se a gente ensinar os nossos licenciandos a questionar a nossa verdade, a gente está ensinando ele a questionar a verdade no livro. Se a gente forma o licenciando o tempo todo, porque a gente está falando da verdade absoluta, e depois, como o cara não questiona o livro, você está ensinando, o cara não vai te questionar, ele vai questionar o livro. Então, eu acho que já tem um aspecto cultural sobre hierarquia que não precisa ser discutido. Tem uma outra coisa. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer uma analogia aqui com um exemplo que eu já citei, que eu acho que essa analogia é mais ou menos o que a Letícia está pontuando com relação, que eu não quero dizer assim, tanto no concept study quanto nisso aí, a prática tem um papel. Como a Letícia pontuou, esse papel é diferente. Certo? Eu quero fazer uma metáfora não, uma analogia que eu acho que a meu ver ilustra essa diferença. Beleza? Mas o que eu quero dizer é, aí a prática também tem um papel, assim como a prática tem um papel no concept study. Entretanto, a questão do engajamento coletivo não aparece em nada aí, diferente do concept study. Tá beleza? Certo? Ponto que eu queria discutir, eu quero chegar nisso aqui. Mas eu não posso transformar isso? Pode. Calma, vou chegar lá. Não, o artigo dessa semana é uma Porque eu acho que a visão Peraí, é com o objetivo de pesquisa, né, no sentido de ver o que falta ao professor, Isso. individualmente. Não, Mas, aqui pelo que eu sinto na pesquisa Não, dela, não Não, é necessariamente. o que o professor tem a dizer a partir do determinado. Então, olha mas eu só. não vejo, ela A traz provocação. retorno, ela não traz um retorno, Como assim, assim? por exemplo, de forma coletiva novamente, né, como formação mesmo, discussão a partir da produção deles. Não, tudo bem, eu acho que ela não discute a partir da produção deles no sentido de surgir a discussão da prática. Sim. Mas, por exemplo, quando ela fala assim, que retorno você daria ao estudante, eu estou forçando o professor a problematizar. Sim. Mas ela não fala se o setor está certo ou está errado. Isso. Que seria uma perspectiva de deficiência. Isso. Aqui não tem. Não precisa ela mesma dizer, mas no coletivo isso surgiria, isso que eu São de penso. Não, eu acho- discussão conceitual. Eu acho que o coletivo. Uma foto, Eu acho que o coletivo. não um filme. Esse negócio de trabalhar em grupo tem uma coisa que o Vitor falava bastante do trabalho Eu acho que eu entendo o que você que a gente falando. trouxe no artigo aí, é o seguinte: pessoas trabalhando juntas, ela tem o desenvolvimento do aspecto individual, Mas coletivo peraí, e deixa eu falar social. uma coisa antes. Não, eu quero. Deixa eu só fazer uma imagem para isso que ela falou. Eu acho que o que ela está querendo dizer é que isso aí é meio que uma foto do conhecimento. Não tem uma reconstrução, que que é a ideia do Brain Davis. Né? Como se no Brain Davis é como se tivesse um movimento, um filme. Aqui é uma foto estática, um momento. Um recorte de um filme. Olha só. Na verdade, isso é só um estopim. Para mim seria só um estopim. Então, mas eu queria falar, porque tem muitos pontos a ser falados. Eu queria falar uma outra coisa antes, que ainda é a questão do papel da prática. Que eu falei que eu queria fazer uma analogia, uma história que eu já contei lá no cargo popular. Eu acho que, a meu ver, essa analogia explica, assim, ilustra. Que eu já contei a história da nossa experiência no cargo popular com a questão do contexto. Vocês lembram disso? Não. Não sei. Não sei se eu contei ou não. Já, mas conta de novo, não tem problema. É rápido, porque o cargo popular é um curso preparatório que tem aqui no cargo e Isso tal, todo mundo cujo público, Isso acho que todo mundo cujo público é um público tipo EJA, assim, é um público de pessoas mais velhas, são trabalhadores e tal, entendeu? Então, quando a gente pensa em contextualização, que tem uma boa intenção no sentido de aproximar a matemática com a vida, a realidade das pessoas, muitas vezes a gente chega com um contexto pronto. A gente chega e fala assim, isso aqui se aplica na prestação da Casa de Bahia.
E aquela pessoa pode nunca ter ido na Casa Bahia, pode nunca ter comprado nada para a estação. E você pode estar achando que você está arrasando. E achando que você está arrasando. No Cabo Popular, uma coisa que para mim foi uma vivência, para mim foi muito forte, é como houve uma diferença na qualidade do engajamento dos alunos, quando em vez de falar, isso aí se aplica em tal coisa, isso aí serve para tal coisa, a gente começou a perguntar o que na vida de vocês veem em relação com isso aqui. O engajamento é uma coisa boba, mas o engajamento deles mudou muito, muito. Mudou de qualidade, não mudou de intensidade. Entendeu? Eu acho que um pouco que a Letícia está querendo dizer da diferença entre o papel na prática aqui e lá é um pouco isso. É porque aqui a prática chega pronta e lá a prática é emergente. Beleza? Mas isso não quer dizer que a prática não tem um papel aí. Mas, entendeu? por exemplo, lá, eu acho assim, são pontos que de repente podem não surgir lá. Sim. Pode. Verdade. Isso pode não emergir, Pode. mas são pontos que caberiam uma discussão. Então, Claro. assim, então não... Claro. Eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de tentar não hierarquizar. Eu acho que o exercício não é de juízo de valor, qual é o melhor, não é. Eu acho que o exercício é isso que você falou. Aqui pode ter uma potencialidade que lá não tem, e lá pode ter uma potencialidade que aqui não tem. Eu acho que a questão é enxergar as que é princípios. uma questão de luxo, é contra. porque Sim, mas isso. Uma situação de luxo não é. Mas se você faz parte do grupo, Você faz parte do grupo, você também pode... isso pode emergir de você como membro do grupo. Pode. Isso, exatamente. Como membro do grupo eu posso usar essa Isso. também, né? Exatamente. Agora, tanto que aconteceu, no trabalho da Letícia aconteceu, de em determinado momento as pessoas trazerem coisas, trazer aquela questão dos livros na estante, Isso. daquela múltipla escolha do A, da fração, aquela mas muito isso legal. é piloto, é muito legal. E coisas foram trazidas pelo grupo, isso aí pode ser trazido pelo grupo. Só não vamos achar esse processo, assim, ao meu ver, só não vamos achar que esse processo de ser trazido pelo grupo é um processo rápido. Ponto. Então, eu estou falando, às vezes você como grupo, da mesma forma que eu pensei, eu pensei como tarefa, eu como membro do grupo eu posso trazer isso. Sim, então, mas assim, eu acho que se está pensando na atividade 8, uma coisa mais curta, eu acho que a gente só não tem que projetar na nossa cabeça que essas coisas vão emergir em um encontro. Não rola. Depende. Você não... Então. Tem uns estudos que eu já li que acontece tudo lindamente. Então, mas aí é que tá. Mas você sabe alguém escreveu o que diz. Mas aí é que tá isso que eu escrevi aqui. Que é o que a gente entra discutindo naquele artigo lá, meu, dele da Janete. É essa questão entre a gente pensar num estudo longitudinal, que como explorar um luxo, e num estudo que contempla o engajamento discursivo coletivo. O que é isso? Basicamente, as pessoas conversarem entre si. As pessoas debaterem coisas. Ou seja, bater papo. Então, por exemplo, o Bray Davis, o Concept Study, ele tem essas duas características. Ele é um estudo longitudinal que tem um engajamento coletivo, que é a questão cultural, que é importante, blá blá blá. Esse aí não é longitudinal, porque isso é planejado para ser feito em uma sessão e também não promove, mas, entretanto, não promove isso aqui. Então, o que a gente tenta discutir lá é a possibilidade de a gente pensar propostas que não necessariamente sejam longitudinais, mas que promovam o engajamento discursivo, mesmo que seja em uma sessão, que obviamente não vai atingir determinadas coisas que o Concept Study vai atingir. Beleza, mas elas podem ter. Posso dar um exemplo? O grupo, eu sei do grupo. Nós abduzimos uma professora. A gente levou ela para o nosso grupo, sequestramos ela durante algumas horas. Não, mas a ideia é a seguinte, me parece que a gente tem uma aula, posso estar errado, mas eu vou contar a Tem uma aula que aconteceu, uma aula planejada numa escola municipal. Estadual. Então, isso é a atividade que vai ser rolada nesse modelo é em cima de uma aula que aconteceu. Mistura até lesson study, na verdade, porque você está usando uma aula que vai ser discutida de maneira... Tem uma mistura de tudo. No momento
retirando episódios dessa aula para levar para essa sessão. É nesse ponto que a gente está, né, Daniel? Mas eles vão usar a aula para tirar questões conceituais. Exato. Então talvez a aula seja uma inspiração Sim, só. vai ser só disparador. Isso, entendeu? É o que traz a questão cultural, local. Mas aí já é uma cultura que não é do interior. Isso é um penal. Não, não, preocupado. Mas o Brasil está de sentido contrário. Não, primeiro planeja. Eles não vão planejar. A aula já aconteceu, a gente já coletou os dados, agora a gente está escolhendo o episódio para levar para os professores. A volta existe, mas Os professores não estão ensinando. isso é crucial. Gente, olha só, tem duas coisas que eu quero comentar. Estou lembrando. Uma, eu acho que a Letícia não falou nessa direção, mas eu acho que é um ponto importante se tocar. Quando, por exemplo, fala, isso pode não ser uma questão que ele vai fazer na sala de aula, pode não ser a questão da sala de aula dele. Eu acho que isso é uma reflexão importante quando a gente está pensando na matemática para o ensino. Mas, por outro lado, é importante a gente pensar também na questão do meta-saber lá do Klein, por exemplo. Então, eu quero discutir uma matemática, mas que não é necessariamente matemática derivada na sala de aula. Mas a matemática e da estrutura para ele refletir em relação, ele vai discutir na sala de aula dele. Então, essa coisa da problematização matemática também para os professores, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de não voltar ao reducionismo de tecnicismo para o professor, ou seja, discutir com ele o que ele vai fazer na sala de aula. Mas eu quero discutir ideias matemáticas que são relevantes sobre as coisas que ele vai realizar. Isso é uma limitação da liberdade do concept study. Beleza? Então, por exemplo, Foi mais ou menos o que você chamou a atenção. Aí então eu já não entendi nada. Tá, a questão toda é o seguinte, eu posso fazer uma discussão para a sala de aula, por exemplo, envolvendo gráficos, beleza? E nessa minha discussão, eu nunca vou falar, por exemplo, de derivada. Mas eu posso trazer uma discussão de derivada para os professores e falar, gente, como é que derivada se articula as ideias de funções que a gente quer trabalhar? Então, eu posso compreender as funções, por exemplo, uma taxa de variação. Então, a função expressa um polinômio lá do primeiro grau que é a taxa de variação constante. Uma exponencial, ela tem que... não tem a dificuldade que tem. Isso. Então, eu posso discutir ideias matemáticas aqui com vocês, por exemplo, que não são necessariamente coisas que vocês vão discutir diretamente com os alunos, mas está relacionado e subsidia coisas nas quais vocês vão falar para os alunos. E esse era o meu ponto crítico naquele texto da semana passada, do Klein, quando ele colocou aquela questão que eu fiz, eu falei, não sei se foi claro, de quando ele traz a questão do cálculo para o ensino médio, né, no caso dele, do ensino secundário, na concepção de que isso traria melhoria no nível universitário. Mas aí eu vou no outro sentido, porque na verdade, se eu trabalho a função nessa concepção, com certeza eu não precisaria estar trazendo o cálculo, porque trazer o cálculo sem trabalhar nenhuma concepção dessa, né, desse conceito, não adiantou de nada. Eu acho que essa discussão é uma discussão importante, por exemplo, do lugar da matemática na licenciatura. Eu tenho essa visão, eu vou discutir com o meu professor estritamente, ele fala na sala de aula. Então o professor não precisa aprender análise, ele não precisa estudar análise. Mas a gente entende que ele precisa estudar análise, ele precisa refletir sobre o corpo ordenado completo. Ele vai falar na educação básica, mas ele não vai falar corpo ordenado completo na educação básica. Ele vai falar de números reais. Então a gente precisa também pensar que não é quando a gente fala uma matemática para ensino, não é uma questão reducionista de eu só discutir com o professor, exatamente uma discussão que ele faria na sala de aula. E tem toda essa reflexão sobre o método saber do Klein. Eu estou lendo o livro de vocês, e aí eu deixei no grupo dos coordenadores de professores de matemática, para pensarem no final de semana. 2 elevado a 15. No texto de vocês. Vocês colocaram isso. Mas já sabe o retorno? Isso é uma atividade que eu proponho para os meus alunos. Aí eu fazia como uma calculadora. Eu falei com as coordenadoras só, não né? pode ser como calculadora. A melhor aproximação que ele conseguir para 2 elevado a meio. Eu acho que uma questão toda é o seguinte, por exemplo, a gente estava debatendo o trabalho deles essa semana, e uma coisa que a gente estava debatendo, eu vou usar isso como exemplo, mas é a matemática. Quantos professores, de repente, vocês acham, assim, um percentual de professores que já refletiram por que daquele negócio de IA positivo com cavidade pulmonar para cima? Eu falo de É uma coisa questão Quem está feliz está
afirmar coisas, a gente nunca refletiu sobre. Agora não quer dizer que todas as reflexões dessa afirmação tem que ser diretamente tratadas na educação básica com os seus alunos. Mas refletir sobre a matemática é um aspecto importante. Então eu só estou tentando demarcar isso, porque quando a gente fala de uma discussão de matemática para o ensino, uma discussão de uma matemática que tem a ver com a prática profissional, a gente não está falando de discutir necessariamente somente o exercício que ele vai fazer para os alunos, não. Pelo contrário, eu acho que é sair desse paradigma tecnicista de ofertar para o professor uma lista prescritiva de atividades para a sala de aula. Ou você pode ver que o A positivo está subindo No laboratório, eles estavam organizando uma aula para utilizar o GeoGebra para estudar as transformações da função polinomial de segundo grau. Aí, professor, a gente quer ensaiar. Eu falei, tá, vai ensaiar. Aí estava ensinando a questão da concavidade para o aluno do ensino médio. Aí eles brincando, falaram assim, ou você calcula a segunda derivada. Claro que eles não vão falar isso, mas você vê que eu falei, gente, conhecimento é o horizonte, do horizonte matemático. Eles sabem aquilo. Não, mas a questão toda é a seguinte, pergunta para ele de repente por que a segunda derivada vai de fato falar sobre a concavidade. Não, mas ele sabe que a primeira derivada é uma função crescente, isso aí, que a gente viu na aula, entendeu? Não, mas ele está falando assim, qual o sentido disso tudo? Isso, ele pode até dizer isso não tem a ver, mas ainda qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Por que você faz segunda derivada? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, como ele já problematizou as coisas sobre as quais ele afirma na sala de aula, eu acho que isso é uma questão para discussão de matemática, sabe? E um outro ponto, eu acho que você vai falar de outra coisa, eu acho que essa coisa do coletivo é um aspecto muito importante, dependendo do paradigma que você parte de educação, de aprendizagem, de conceito, que está discutido num artigo também. Se eu entendo, a gente aprende pela participação, eu fico com uma dificuldade de entender uma atividade do professor, onde ele debate só com o papel que ele está escrevendo. Então, quando a gente tem um grupo de pessoas discutindo, a gente tem a promoção individual, que é aquele indivíduo aprendendo num grupo, a gente tem uma promoção coletiva e a gente tem ainda a questão do desenvolvimento social da matemática. Então, como é que eu estabeleço ideias matemáticas a partir da produção coletiva? Isso muda socialmente a compreensão que eu tenho sobre produção matemática. Então, você tem uma produção individual, coletiva e social. Eu acho que isso são aspectos que determinam o fato de eu dizer assim, eu não quero fazer com um professor individualmente, eu quero fazer com um grupo. Eu quero fazer com um grupo porque eu quero visar esse desenvolvimento coletivo e social também. Beleza? Então, eu queria também, acho que a gente chama lição. Podia fazer uma prática aqui, mas eu queria só dar mais 2 exemplos. Então tem muito tempo. Olha só, esse exemplo aí depois eu posso colocar no mundo. Isso na verdade é um trabalho de iniciação científica do Mário, Mário, quem conhece? Mário que é nosso aluno de mestrado, que Mário. Ai, é. Vai ver daqui a pouco. Gente, eu fiz igual aqueles alunos terríveis, assim, eu tô olhando o negócio lá. Eu viajei aqui. Eu também, fui olhar um negócio aqui. Desculpa, professor. O Mário, que é nosso aluno de mestrado aqui do PEMAT hoje, mas isso aí foi um trabalho de TBIC dele. Ele fez exatamente, acho que alguém falou, não pode pegar aquela proposta das gregas e adaptar. Ele fez isso. Então ele fez um modelo de atividade que ele deu as tarefas, pediu para os professores discutirem a produção dos alunos e depois fez uma discussão coletiva. Ah, legal. Isso durou, foi tipo uma tarde, entendeu? Teve um momento de cada um fazer individualmente por escrito e depois teve um momento de discussão coletiva em cima do que eles tinham respondido por escrito. Então, um episódio que para mim foi muito marcante de como a discussão coletiva teve um papel importante foi nessa atividade aí, porque olha só, a atividade era assim, era uma resolução, era um sistema e que para que valores de A o sistema tem solução dele. Beleza? Aí o aluno A resolveu por determinante. O aluno B resolveu
resolveu interpretando aquilo como equações de reta. E o aluno C como transformações lineares. Que na verdade escalonamento, exatamente. Beleza? E todo mundo todos os participantes da atividade falaram que a solução mais certa era que usava determinante. Porque eles argumentaram assim, que você usar determinante é mais certo, assim, é mais... Entendeu? Exatamente. Que é parecido com o resultado da tese do Diego. Mas no sentido contrário, porque na tese do Diego o pessoal vai falar que essa aqui estava mais certa. Que quando nós temos casos de linguajar, para que a linguagem estava mais certa. Mas eu acho que é um argumento parecido com a tese, como se o uso do determinante legitima aquilo ali. E tipo assim, na verdade essa solução determinante é aquela em que mais possivelmente o aluno pode responder sem saber o que está fazendo. Concorda? Ele pode, obviamente, eu não posso Então, fazer ele isso. pode ter decorado ontem, respondido na prova e amanhã ele já não lembra. Exatamente. Então é só lembrar, é saber nem por que está fazendo. No entanto, 8 alunos de licenciatura participantes do grupo, todos falaram que o mais certo era com determinantes porque usavam determinantes. Bom, e aí a discussão coletiva foi fundamental porque na discussão coletiva a gente conseguiu explorar uma questão que era assim, da onde vem essa ideia? Entendeu? Sem a discussão coletiva, e da onde vem essa ideia? Porque alguém em algum momento disse isso para ele. Em algum momento, ou na educação básica ou na graduação, foi dito que o determinante era uma coisa importante, assim, nesse sentido. Ô, Vitor, eu acho que tem um exercício constante nosso, pode ser acertado, pode não ser, por exemplo, a gente pode mudar de postura, que é o mesmo exercício da matemática na educação matemática. De problematizar as coisas e entender seus princípios, seus fundamentos. Eu acho que a gente também não pode discutir isso para a matemática e não fazer isso na educação matemática. Isso. Então, tipo, para a matemática, o instituto precisa entender os princípios, articular as ideias. Aí, quando eu vou pela educação matemática, eu tenho um dogmatismo teórico, eu sigo aquilo ali na risca, sem entender exatamente o que eu estou fazendo, ou faço outra coisa, dizer o que é aquilo e não entender os princípios. Então, eu acho que esse exercício é um exercício. O paralelo é exatamente o que a gente faz. Na matemática, a gente tenta fazer a notação matemática. Então, se a gente entende que a pessoa aprende a partir da participação, né, se engajando nas ideias, é o que a gente vai tentar fazer, por exemplo, nessa aula aqui. Eu vou apresentar um seminário, a gente vai discutir, a gente vai expor ideias. A gente não buscou, né, abordar os textos como a primeira sessão aqui. A primeira sessão tem essas e essas linhas, a segunda sessão tem essas e essas linhas. Não, a gente está buscando discutir as ideias, das teorias. Que é a mesma coisa que a gente pensa para a matemática também. Discutir a matemática a partir dos seus princípios, das suas ideias. Não como uma lista de coisas, um algoritmo, entendeu? Isso. Mas então, só para fechar esse exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero destacar com esse exemplo, que foi a adaptação que o Mário fez, é da importância da discussão coletiva. Se ficasse só no modelo igual ao modelo proposto pelas gregas, a gente não teria entendido da onde vem essa prevalência da preferência pelo determinante. Por quê? Porque para cada participante individualmente, isso era uma coisa já tão arraigada e tão problematizada, porque eles nem expressavam isso nas respostas deles. Então, a problematização desse lugar do determinante só pôde emergir na discussão coletiva, porque na discussão coletiva permite-se que as coisas culturais venham à tona, que só no individual elas nunca vão ter à tona. Aí vocês iam levantar isso e depois iam ficar assim, por quê? Não ia saber, não ia ter. Isso aí. Não, mas olha só. De novo esse exercício de aproximação e afastamento. Tem alguma coisa do Davis? Tem na questão dos princípios, da participação, do trabalho coletivo, né, da discussão coletiva, mas não tem nada a ver com o concept study isso aí. Não é um concept study. É a tarefa estrita da forma das igrejas? Não é.
mas também parte do pressuposto de propor ideias matemáticas para serem refletidas. Então, entender um pouquinho de onde bebeu um pouco de cada fonte, entendeu? Deixa eu falar só um pouquinho, posso falar? Não, é o que tem nesse artigo aí. Não, eu estou falando assim, porque o que eu vejo, assim, por exemplo, quando eu li tarefa, li o artigo de vocês, por exemplo, tudo para mim ali seria investigação de conceito. Não do Davis, mas o próprio nome, porque o que acontece? Quando você coloca aquela tarefa, você está buscando uma investigação conceitual. Peraí, você está falando de qual tarefa? Eu estou falando de qualquer tarefa. Em qualquer caso, está existindo por trás uma investigação do conceito. Porque esse nome dele já pegou lá. Então, aí, investigação de conceito. Então, quando falou de investigação de conceito, eu até escrevi lá nas coisas que eu vi no começo de Davis, eu achei assim, não, essa é realmente a teoria que embasa o estudo por tarefas. Eu achei, porque eu não tinha noção do todo. Quando você explicou, eu vi que realmente não tem. Mas eu na leitura, eu tinha entendido, não, essa é a base. Da onde vem a tarefa? A investigação de conceito. Eu falaria isso claramente. Porque eu assim, não entendendo propriamente essa estrutura da investigação de conceito. Mas para mim, o que está por trás, normalmente, de qualquer tipo de atividade por tarefa, é investigação. Não é investigação de conceito do Davis, mas seria investigação de conceito. Não, mas aí tem. E por isso que quando eu olho para o trabalho da Bis da Nard, eu falo de tarefa e metatarefa, que é um termo que ela não usa. Por quê? Porque tarefa ela poderia ser entendido simplesmente do princípio de e faça esse exercício. E depois eu, como pesquisador, vou te analisar. Eu posso dizer que estou fazendo uma tarefa. O que se espera no trabalho da Bis da Nard é mais que isso, é uma metatarefa no sentido dele pensar sobre a tarefa, dele pensar sobre o que ele respondeu, dele pensar sobre o que o aluno respondeu, pensar... Nosso trabalho é metatarefa. Então eu acho que como está dito no artigo, é mais do que tentar explicar nomes, a ideia do nome explicar a ideia. Então, eu acho que no trabalho delas tem mais do que tarefa no sentido de ter uma reflexão sobre essas coisas. Que eu poderia ter uma tarefa simplesmente no sentido, resolva isso. Eu te dei uma tarefa, vou para casa desse negócio. O que já foi muito feito. O que já foi muito feito. Então, assim, é importante a gente entender em que princípio a gente está falando dessas tarefas. Mesmo que não seja concept study. Eu acho assim, que quando eu penso na investigação de conceito no concept study na tarefa, eu penso na investigação de conceito na tarefa como sendo uma coisa mais pontual. Eu estou investigando um ponto do conceito na tarefa. E no concept study eu estou investigando um conceito de poder chegar na maior profundidade que ele pode chegar. Tem uma outra coisa também, porque, de novo, no concept study, quem está fazendo a investigação sobre o conceito são os professores. Então, eu particularmente... Você não tem nem o limite de onde você pode chegar. Eu particularmente... Essa é a grande diferença, né? Fala assim, eu não gosto desse termo investigação de conceitos. Mas assim, não é... Eu também não, porque eu acabo nunca usando, tá? Eu sempre falo concept study, então eu acho que talvez seja a melhor tradução. Isso, eu acho. Mas essa tradução tem um porquê de ter sido traduzido assim. Porque, como é inspirado na lesson study, a lesson study é investigação de algo, né? Foi o que a Yuri falou. E essa coisa do conceitual, você pode dizer que a moda é conceitual, que a arte é conceitual, e não é essa a história, do conceito mesmo. Então, mas eu acho que tem uma outra coisa aí, na verdade, que não é, eu estou fazendo uma crítica, que não é uma crítica ao concept study. Na verdade, é uma crítica de como investigação de conceito pode ser interpretada. Beleza? Então, aí que eu trago junto a ideia da teoria da cognição amplificada. Que aí eu faço uma leitura do que eu entendo sobre desenvolvimento conceitual. Então, se eu entendo que desenvolvimento conceitual é do sujeito, cada conceito é uma coisa particular. Isso é uma leitura, utilizando a ideia da cognição amplificada.
eu não gosto da ideia de investigação de conceito, porque parece que conceito existe a priori. Eu acho que isso é uma questão. Tanto é que tem alguns trabalhos que têm usado assim, reconstrução conceitual. E cada reconstrução pode ser uma nova construção para cada sujeito. A gente tem que pensar na onde veio. Porque ele usou duas teorias e emendou duas palavras. As pessoas que botam o nome do filho com um pedacinho de cada nome, essas coisas. Então, ele fez isso, ele batizou o filho dele com os nomes das teorias. Não, então, eu só estou dizendo o seguinte, esse batismo a gente tem que tomar cuidado para não dar uma interpretação de repente do que não era nem intenção da teoria. Então, por exemplo, se eu parto da ideia, que aí é uma visão particular sobre desenvolvimento conceitual em matemática, então é um título do artigo, desenvolvimento conceitual em matemática. Como é que eu entendo desenvolvimento conceitual? Aí está bem explícito, mas é uma visão particular sobre isso. Então, e conceito é uma coisa do sujeito. O que aí tem a questão de saber, conhecimento, não sei o quê. O que eu estou dizendo aí no artigo é o seguinte, a gente pode transferir de uma pessoa para outra informação. Agora, conceito, a pessoa desenvolve o seu. Você pode ter um conceito sobre mesa, é diferente do conceito dela, depende da experiência e de que forma ela reuniu uma categoria sobre mesa. É uma visão particular entendido sobre o desenvolvimento conceitual em matemática. Então, se eu entendo o conceito assim, eu gosto um pouco de usar a ideia de investigação do conceito, porque parece que o conceito preexiste. Eu entendo o conceito como algo desenvolvido pelo sujeito socialmente, coletivamente. Então, só cuidado para não ter essa interpretação assim. Eu acho que não é o caso do conceito study. Porque tem um conceito mesmo, é matemático e está estabelecido. Não é uma coisa que a pessoa vai criar. Mas tem várias interpretações dele, várias imagens dele. Você não concorda com o nome. Não, eu não concordo com a ideia de que meu objetivo é alcançar uma matemática pré-estabelecida. Eu acho que isso não converge com o Davis, quando ele fala, inclusive, numa produção social coletiva da matemática. Mas ele fala isso, mas ele entende que para você mudar a matemática é um outro processo que o Vitor apresentou De aqui, translação histórica. que é de translação histórica. Mas o que acontece ali naquele momento não é o professor inventar um conceito novo. Isso, não é essa mas história. mesmo que ele tenha sido produzido, ele não foi produzido em algum momento, igual esse prédio. Ninguém acha que esse prédio está junto nada, mas ele foi construído. Eu acho que tem que ficar claro que o conceito study que está em jogo não é o conceito matemático, é o entendimento do indivíduo daquele conceito. Então, o que negocia ali é o quanto eu conheço daquele conceito. Eu não vou criar um conceito novo, não estou demonstrando teorema, não é nada disso. Porque a gente está escrito lá na tese, não é no sentido de criar uma matemática nova. Então, Letícia, eu não discordo de você. Eu só estou falando que é possível fazer uma outra leitura sobre isso. Não, claro que a leitura que eu faço a partir da cognição corporificada é que o conceito do indivíduo. Isso é uma leitura que eu faço. Estou dizendo que isso está certo, mas está eu errado. acho que, de novo, é da palavra prática, que você alertou há um tempinho atrás. A palavra conceito também pode ser usada de várias maneiras. Sim. Nesse teu entendimento, é muito mais um conceito do ponto de vista de como eu penso, da minha opinião, do que o conceito matemático que depende de mim, da minha opinião. Ele está lá. Ninguém vai mudar aqui o que é prisma, sei lá, ou vai põe um teorema, porque eu mudei de opinião. Então, mas olha só, é por isso que quando a gente usa umas palavras que são tão polissêmicas, a gente precisa estabelecer de que modo a gente está entendendo isso, beleza? Então, quando eu boto lá desenvolvimento conceitual em matemática, eu estou entendendo sim o conceito do indivíduo. O que você pode ter a priori é uma definição matemática. Eu estou falando nessa leitura particular que eu faço no artigo. Então, nessa perspectiva, conceito é mais do que definir. Definição faz parte do conceito, mas quem conceituar extrapola essa ideia. Nessa leitura particular que eu estou fazendo dessas ideias usando a cognição corporificada. Ué, mas você fala, conceituar é mais do que definir. Certo. Você usa o exemplo assim, tipo, o sujeito vai construir o conceito dele nas experiências dele, vamos dizer assim. Certo. Aí você fala assim, a mesa, o cara, ele tem uma visão de mesa que foi baseada na experiência dele. Só que acho que eu tenho que entender um pouco característica. É o seguinte, de qualquer maneira, toda leitura ou releitura que você for fazer dentro de um determinado conceito, ele precisa estar embasado numa estrutura mais ou menos rígida. Porque, por exemplo, quando eu vou pensar numa mesa, eu construí meu conceito de mesa a partir da minha experiência, mas por outro lado eu sei que mesa não é um objeto que voa e
Mas você sabe disso, você sabe que a mesa não voa a partir de quê? Então, a partir da ideia da mesa, que eu chamo de aquela coisa mais rígida. Então, mas a não vai partir, mudar tanto. então, mas a partir da sua experiência social com a mesa. Isso. A minha questão é a seguinte, você sabe o que é uma mesa? Não. Não, se eu perguntar assim, você sabe o que é uma mesa? Se eu te perguntar, você sabe? Quantas vezes você leu no dicionário a definição de mesa? Não, eu nunca vi. E tem vários tipos de objetos diferentes que eu chamo de Mas, mesa. entendeu? Onde eu quero chegar? voar. Na verdade, essa perspectiva sobre conceito em matemática, ela se coloca numa crítica à matemática a partir da definição. Então, a gente aprende tudo socialmente na nossa vida a partir da nossa experiência com as coisas. Só que em matemática, a gente parece querer construir o conceito a partir da definição. E a crítica é: processar sequências lógicas ou tragar lógica não significa entender. Você pode ter, por exemplo, uma estrutura de definição, teorema, demonstração, que você faça isso e você não entenda qualquer coisa. Então, a minha ideia é o seguinte: conceituar é mais que definir. Definição pode fazer parte do conceito. Mas o seu conceito, por exemplo, sobre mesa, pode ser diferente do conceito dela sobre mesa. Depende da experiência que Mas você vai, tem. o meu ponto da minha pergunta, mas vai partir de um lugar comum, de uma ideia mais ou menos estabelecida e rígida. Então, mas o lugar comum foi o dicionário? Não, dizendo. Professor social. Não, você não estou dizendo que não é social, não. Estou dizendo que a pessoa vai beber a mesma fonte. Mesa, está ali. Todo mundo tem na cabeça, sociológico. Mas os saberes diferem. Então, a minha questão é: vamos fazer um paralelo com funções, né? Como é que você sabe funções? A partir da definição ou a partir de experiência de definição? Então, isso é o que está querendo problematizar em colocar conceito, que conceito é mais do que definir. É isso que se quer problematizar. Se quer problematizar que a tríade, por exemplo, definição, teorema, demonstração, não garante que você tenha qualquer compreensão dessa ideia matemática. Isso não garante que você tenha um conceito matemático. Isso garante que você tenha uma definição. Quando eu fiz cálculo 1, tinha uma imagem que era derivada. Quando eu fiz cálculo 2, depois do outro. Quando eu fiz cálculo linear, transformação linear no espaço, você vai mudando a imagem do Isso conceito. que você está falando me lembra um pouquinho de Stoll. Por quê? A imagem. A imagem do conceito, tem um pouco disso. Ah, você falou isso? Então, mas o que essas ideias elas se opõem a Tom, na verdade? O Tom ele chega a falar dos três mundos lá, né? Que tem um paralelo que as pessoas fazem na cognição qualificada. O que eu entendo que isso se opõe a Tom? Porque o David Tom, quando ele fala, por exemplo, de imagem de conceito, definição de conceito, definição pessoal de conceito, definição formal de conceito, ainda a ideia do Tom, a minha leitura é que é uma ideia muito platônica da matemática. Então, o que você tem são diferentes imagens de conceito. O meu papel como professor, por exemplo, é fazer você convergir a sua definição pessoal de conceito, considerando as suas imagens de conceito, a definição formal do conceito, definição matemática formal. Essa é a ideia do Tom, que para mim é uma ideia muito platônica da matemática. Quando eu vou para esse outro lado, é um lado de insubordinação total dentro disso. Eu não estou considerando que existe uma matemática a priori, eu não considero que existe um conceito a priori. Conceitos são dinâmicos e vai depender da minha experiência com essas coisas. Então eu não estou falando de imagem de conceito, eu estou falando de experiências com essas ideias matemáticas. Mas tem um paralelo, mas que bebe de premissas diferentes. Eu acho que tem uma coisa que é assim, que eu penso dessa forma, que é você apresentar a matemática como uma coisa. Tudo bem, que tem um conceito de função. Hoje, qual é o conceito de função aceito pela comunidade de matemática em geral? É aquele conceito lá do povo aqui. Que é recente, historicamente falando. Que é historicamente recente. Super recente. Exatamente. Então, tudo bem, tem aquele conceito lá, que a definição é subconjunto, produto cartesiano, etc. Agora, acho que a diferença crucial está em você apresentar esse negócio como uma coisa, vamos dizer assim, estabelecida e santificada. Ou como uma coisa sobre a qual você possa intervir, entendeu? Matemática é uma coisa na qual a gente pode intervir, a gente pode... Pode mudar, não. Hã? Por que não mudar? A gente não sabe. Pode mudar no futuro. É uma outra coisa. A gente é pequeno, anda devagar. Se a gente andar mais rápido, fosse maior, de repente, no futuro, essa conceito de função mudaria. Eu acho que uma crítica, claro, isso tem até no PowerPoint, eu posso passar depois aí. E, por exemplo, quando você pergunta para mim o que é seno, a seno é o cateto oposto sobre a cateto.
cena é a projeção. Então, nem falei é cena, eu falei uma forma de calcular esse negócio, sabe? Cena é mais que isso, é uma medida, cena não é medida de triângulo, é uma medida de ângulo. Porque é a medida de ângulo, porque esse ângulo representa vários triângulos semelhantes. Então, na verdade, esse ângulo representa uma classe de equivalência. E seno seria uma medida dessa classe de equivalência. O detalhe é linearizado, né? Tipo uma interpolação. Então, a questão é o seguinte, eu estou aqui discutindo ideias matemáticas. Agora eu posso chegar e falar que o conceito é seno, é o cateto oposito dividido pela hipotenusa. Esse negócio do seno, particularmente, é uma doideira completa. Porque você pega um livro e tem o mesmo objeto definido duas vezes, é a projeção, é a razão, e parece que é o mesmo objeto, quase que com coincidência porque tem o mesmo nome. Então, eu acho que essa é a discussão. A gente estabelecer as ideias matemáticas a partir da definição é um problema muito sério, porque a definição é resultado do conjunto de ideias. A definição não pode ser entendida como ponto de partida de uma reflexão somente. A definição tem que ser entendida como uma grande concatenação de ideias. Então, a definição é produto de uma produção cultural e histórica. E que muitas vezes, quando a gente apresenta essa definição, essa produção, esse contexto cultural e histórico, ele não aparece ali, né? Isso, exatamente. Não só não aparece, como na verdade se desconsidera para as próximas produções. E se ela fosse agora imputável porque chegaram a uma conclusão, chegaram a uma definição. Em relações subjetivas, depender das definições, né? Exatamente. Agora, nessa leitura, eu posso dizer aqui, nessa leitura particular, tá? Que cada um tem um conceito de função diferente. Embora academicamente a gente possa compartilhar da mesma definição formal de função estabelecida na matemática. Mas a gente tem que ter claro que nem o conceito, nem a definição, nem qualquer visão subjetiva que a gente tem vai dar conta do objeto matemático. São coisas diferentes. O objeto matemático é relativo. Então, aí, não sei também. Essa ideia, ela parte do pressuposto que eu não tenho um objeto platônico. Não estou dizendo que é platônico, o Duval não escreveu isso em lugar nenhum. Não, estou falando do Duval não, assim. Não estou falando do Duval também agora. Aceitar que existe um objeto matemático. Eu acho que a gente só tem que entender que são visões diferentes, sem estabelecer uma relação de platônico nessas coisas. Tem alguns autores que não fazem nesse princípio. Está quase que se Deus existe. Não, pode puxar pro platônico. É a mesma coisa, Deus é uma construção social, a gente vê aqui, sabe? Deus é algo maior e existe. Isso pode ser uma discussão na filosofia, na teologia. Pode ser, né? Quem sou eu pra falar disso, né? Eu sou filho de Oxóssi. Eu sou ateu, então só que eu sou mais ligado a falar de Deus. Hã? Não sei, mas é a única que entra no céu. Da Polinésia. Esse é o negócio da Polinésia, né? Olha só, eu queria só antes do intervalo só mostrar que é uma outra coisa, tá? Um outro ponto, tá? Que é o seguinte, que esse trabalho aqui é um trabalho que eu tenho, uma atividade que eu tenho feito muito na graduação, na licenciatura, que é semelhante a uma das que foi proposta para vocês, que é a experiência como aluno. Esse próximo mudou para 15, né? Só para ficar... Não, mas isso aqui não é, isso aqui é o da graduação. É da graduação. Esse aqui mudou para 15. Esse não é o de vocês, não. Mas é porque eu sempre tenho feito isso na graduação. E na graduação tem um papel importante que é assim, concept study. A ideia é construir a partir da própria prática. No caso, a própria prática é a prática da experiência dos professores. Mas e quando a gente está na formação inicial, os sujeitos não têm experiência docente, entendeu? Então, uma possibilidade que eu estou gostando de fazer ultimamente é essa aqui. É relembrar experiências como alunos, que eu acho que tem um motivo, o primeiro motivo é esse, é que não tem uma outra fonte, tá certo? Não tem a sua própria experiência como fonte. Depois, eu acho que tem uma coisa que o Concept Study também tenta fazer, que não é só construir a partir da própria prática, é problematizar a prática.
Não é idealizar, falar essa maneira que eu ensino é a melhor maneira de ensinar, você transformar também a maneira que você ensina. E uma coisa que a literatura fala muito é que muitas vezes a gente não problematiza a nossa experiência com um aluno e tende a imitar aquilo que os nossos professores fizeram. Então, um objetivo dessa atividade também é o aluno se colocar no lugar do professor, ou seja, olhar aquelas experiências como aluno de um ponto de vista de professor. Isso também é inspirado nessa coisa, tem essa questão de problematizar, né, as próprias experiências, problematizar para reconstruir. E isso aqui, esse trabalho aqui, a gente passou no curso de Geometria Analítica no primeiro período. Não é nem um curso, é um curso de matemática, de conteúdo matemático, não é nem um curso de ensino. Mas a gente está tentando fazer isso, né? Incorporar discussões sobre ensino nas disciplinas de conteúdo matemático. Isso aqui no primeiro período, os alunos acabaram de entrar, certo? Eles são calouros. Isso aí também é inspirado na metáfora do jaleco. Tipo assim, você falar, ó, vocês são professores. Agora parou aquela parada de pensar na matemática de uma perspectiva de aluno. Agora só é pensar aqui do ponto de vista do professor. Então isso aqui é a nossa forma de entregar o jaleco para esses alunos. Entendeu? A gente tenho achado muito importante fazer isso no primeiro período. Beleza? Depois eu posso até botar no mundo aqui, são a lista de trabalhos que nós passamos para o curso de Geometria Analítica no primeiro período. Eu e o Kleber estamos dando esse curso. Oi? É porque eu estou com esse curso de Geometria Analítica. Vamos botar lá. Depois eu te mando. E aí tem uma coisa assim, os trabalhos que eles fazem, tem outro que a gente passou sobre avaliação, não sei o quê. Os trabalhos são muito superficiais, mas isso não tem problema. O problema é eles pensarem sobre aquilo. Entendeu? Eles vão se contar bem bobinha mesmo, não formal, entendeu? O objetivo é eles estarem pensando sobre aquilo, entendeu? E então tudo isso assim como exemplos do que a gente pensar, porque a prática formativa que vocês vão construir pode ser uma prática formativa para a formação inicial também. Isso. Semana que vem começa as apresentações. Semana que vem começa as apresentações. Já está. Acho que ninguém colocou lá. Não, eu pedi para colocar, mas só acho que elas colocaram que querem apresentar semana que vem. Não, a gente também quer. Mas tem. Que a gente já colocou. Então, assim, que caráter deve ter a nossa apresentação? Contar o que eu acho que tem. Ela final de semana uma viagem. Aí eu falei para ela, então você, como interesse seu, manda aquilo. Então eu esqueci de mandar. Acho que todo mundo quer apresentar semana que vem. Quem não quer apresentar semana que vem? Vocês. A gente quer semana que vem. Agora olha só, sobre o caráter da gente. Eu quero, mas a gente quer. Não tá no Facebook? E tem a questão da identidade, essa semana, se isso é uma dimensão social Gente, olha só, depois a gente terminar de falar, eu queria dar um recado também. essa dimensão coletiva do estudo, seja ele qual for, né, ou o desdobramento do conceito histórico das meninas, eu acho que tem um papel social importante no nosso cenário atual do Brasil, que é compor uma identidade profissional mesmo, assim, de você se identificar com uma classe. Não, isso eu acho que é mais um motivo importante. E talvez não seja uma questão, talvez o coletivo, lá do ele coloca, mas não é tão relevante, quanto é pra gente. Então eu acho que a gente valorizar esses espaços em que a gente se
faz coletivamente tem um papel político fundamental, mais do que um papel de formação, assim, do ponto de vista do conceito, né? Sim. Porque eu acho que, por exemplo, no Japão eles já fazem essa construção há 100 anos. Já existe uma cultura dos professores trocarem experiências. Sim. Aqui no Brasil, a cultura profissional docente é uma cultura individual. Cada um vai para a sua sala. Tem até uma fala que é da porta da sala para dentro, mando eu. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Onde? Não tem uma, né? Fecha minha porta. Você é licenciado, vai para a escola e depois acabou. Você faz o que você quer dentro da sala de aula, ou não faz nada do que você imagina, porque você vai para uma escola que tem uma orientação muito rígida, ou não faz nada mesmo. Eu acho que essa dimensão coletiva, no nosso caso, tem um valor aí, principalmente para além quem do conhecimento de conteúdo. Gente, aquele livro do aluno, nota 10, o que foi aquilo? O que você acha daquele livro? Terezinha. Aula nota 10. É da Terezinha? É de um pesquisador dos Estados Unidos. Não é outra coisa. Ele analisou umas salas de aulas de escola dos Estados Unidos mais carentes, como é que os professores tinham resultados bons, coisa foi boa. Aí escreveu um livro falando sobre isso, que ele achou de incomum dos professores. Legal. A ideia é famoso, né? Deixa eu só falar uma coisa em relação ao Fábio O Fábio perguntou o que espera da apresentação. Isso, é uma boa pergunta. Então, Fábio Bernardo. Olha só, eu particularmente, isso de repente a gente não construiu isso tão detalhadamente, mas assim, eu vou botar a minha opinião, além disso o Pedro pode discordar também. Eu, por exemplo, nessa atividade eu não estava esperando uma coisa assim, um começo, meio e fim de todos os slides bonitinhos, não sei o quê, girando, dando no maior. A ideia é você trazer. Acho que pode ter algum slide assim, no sentido de trazer coisas sobre as quais a gente já conversar. Mas a ideia é vocês trazerem amarrado de alguma forma, ou tentar amarrar o máximo possível, o que vocês pretendem fazer, como vocês pretendem fazer, e o que isso tem a ver com as ideias teóricas que a gente discutiu. Eu acho que tinha que ter um delineamento também de quais são as questões que estão mobilizando o trabalho de vocês. Isso. Podem ser as questões finais do trabalho, mas são as que estão orientando o trabalho. Tipo, o objetivo de investigação é uma questão de pesquisa, vamos dizer assim, nesse artigo. Tá? Agora, eu acho que de suma importância é isso. Eu pretendo fazer isso de professores. É legal, mas o que isso tem a ver com a literatura que a gente discutiu? Eu acho que trazer essa reflexão. Como é que você entende que o que você está propondo se articula metodológico e teoricamente o que a gente discutiu? E, principalmente, porque o que você está fazendo é uma atividade para professores. Porque você pode propor uma atividade de matemática muito legal para os professores, para os alunos, e não estou dizendo que isso não tenha seu papel, né? Você fazer isso com professores. Mas é interessante que a gente traga a especificidade dessa atividade para a formação do professor. Então, assim, a gente pretende fazer isso, tá? Mas quais foram as suas inspirações teóricas para esse tipo de coisa? A gente pode trazer uma carta de intenções? Isso, é quase isso. Bem aberta. Isso. Para que os Mas a ideia é que você tenha pensado nessa carta sobre teorias. Sim. Eu entendo isso aqui que eu quero fazer tem a ver com Klein. A gente pode chegar aqui e falar, pô, a gente entende que não. O que a gente está pensando é a turma ajudar a gente. Sim, mas a turma só vai ajudar se você fizer algumas colocações. Tipo assim, a gente quer fazer as colocações e quer que vocês, né, ajudem. Então, mas quais colocações eu acho que são relevantes, que tem que estar na discussão? A gente quer fazer isso, esses passos. A gente entende que esses passos têm a ver com a literatura. Teoricamente orientado aqui. Isso. É isso. Isso aí. E aí a gente abre. E é uma formação de professor para disso. E uma qualificação, semana que vem. Então. Uma qualificação definida. Só uma
Beleza?